desejar uma boa tarde para todos. Sejam bem-vindos, bem-vindas, todos e todas, todes. E é uma alegria nós podermos receber todos vocês aqui, podermos falar sobre pesquisa, sobre uma das atividades extremamente relevantes e importantes para a nossa vida profissional, acadêmica, né, universitária. Então, nós estamos na 11ª mostra de pesquisa realizada pelo Grupo PET, hoje é o segundo dia. Agradeço imensamente aos palestrantes, a Alexandra, Camila e Marina, que se dispuseram a vir aqui socializar as pesquisas, as suas pesquisas com a gente. Muito obrigada e que nós tenhamos um excelente evento. Eu passo agora a palavra à Júlia. Boa tarde a todos. Vocês conseguem me ouvir bem? Tá ok o som? Sim, Gil. Então tá bom. Muito obrigada pela presença de todos. É com muita satisfação que a gente dá continuidade à 11ª mostra de pesquisa de iniciação científica pós-graduação, organizada pelo Programa de Educação Tutorial de Serviço Social. Inicialmente, hoje, a gente vai ter a apresentação do microfone aberto. Eu quero chamar para iniciar nosso evento Felipe Luna. Ele é estudante do 3º ano de História da Unesp Franca e eu passo a palavra para ele. Felipe, pode ficar à vontade. Obrigado, Júlia. Obrigado, em nome do microfone aberto, pelo convite para estar participando aqui no evento de vocês. Todo mundo consegue me ouvir bem? Tá tranquilo? Ok, então, em nome do microfone aberto, gostaria de falar um pouquinho só sobre o que a gente é, né? Que nós somos uma iniciativa que começou com os alunos mesmo da Unesp, para construir um espaço dentro da universidade onde a gente pudesse fomentar um pouco da cultura. Porque era um espaço que não estava sendo muito presente dentro da faculdade. E ao longo dos meses em que o projeto foi evoluindo, ele cresceu para a gente abordar todo tipo de arte. Então, mostras cênicas, poesia, música, todo tipo de arte a gente acabou aumentando assim. Oi. Não, eu prefiro esse microfone, acho que ele é melhor, na verdade. Tá joia, só porque não tá tendo a sua imagem aqui, tá? É só a imagem de celular, mas ela não vai aparecer na gravação. Ah, tá, entendi. Bom. Então, deixa eu ver. Só um momento. Acho que eu consigo inverter, então. Felipe, se você quiser entrar e sair de novo, acho que... Aí, pronto. Acho que agora tá dando para me ver e para me ouvir. Perfeito, Felipe. Certo. Então, como eu estava dizendo, o microfone aberto ele evoluiu ao longo dos poucos meses em que ele foi implementado na Unesp e a gente conseguiu, então, compor o Comitê de Ação Cultural da Unesp Franca e poder trazer mais cultura em todas as suas formas para dentro da universidade.
E agora eu gostaria de chamar o Gabriel Palma, o SOS, para fazer a nossa apresentação. Boa tarde, gente. Eu sou o Gabriel, o SOS. E graças ao grande Luna aí que ele me convidou para participar aqui, para fazer a apresentação. E por causa do microfone aberto também, que eu já participei outras vezes. Bom, eu vou começar aqui. A música que eu vou tocar é uma música só instrumental, mas se chama Berimbau, que vem do Afro Samba, que é um álbum do Baden Powell com Vinícius de Moraes. Só que eu vou fazer a versão só do Baden Powell, que ele toca um violãozinho bem bonito. Eu vou colocar aqui meu microfone aqui e vou começar.
E é isso a apresentação. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada, Gabriel. Adorei a Imagina. sua apresentação. Obrigada, Felipe. Eu vou dar continuidade ao evento. Beleza. Agora a gente gostaria de fazer uma breve apresentação do nosso grupo PETS novamente e das atividades que desenvolvemos para conhecimento de todos vocês. Hoje no Brasil existem 842 grupos PETs em 121 universidades. O grupo PETs da Unesp Franca é composto por 17 discentes de serviço social e uma docente de serviço social como tutora. Dentro do nosso grupo, temos reuniões de estudos, pesquisas e a realização de visitas em instituições e os Cines PETs. Além disso, a gente tem 3 extensões: o Reinventando, que tem o objetivo de trazer um novo olhar para a pessoa idosa, com atividades dinâmicas envolvendo a arte, música e atividades sensoriais, buscando garantir, acima de tudo, a visibilidade da pessoa idosa. Tem o GROT, que é o Grupo de Oficinas Temáticas. É um grupo que desenvolve oficinas temáticas através da arte, com alunos do 5º ano de uma escola estadual de Franca. Tem o PASEC, que é o Processo de Análise Socioeconômica do Cursinho. Ele realiza a capacitação de alunos voluntários para compor o processo de análise. Hoje, a nossa 11ª amostra de pesquisa terá como tema a função social da pesquisa. Hoje a gente vai ter a socialização das pesquisas com as discentes e extensionistas. Alexandra de Souza Garcia, ela é discente de Direito, integrante do NUP, que é o Núcleo Negro para Pesquisa e Extensão Universitária, e a pesquisa dela é o Sindicato das Trabalhadoras Domésticas, Desafios e Ações. Temos também a Camila Novaes, ela é discente de Serviço Social, integrante do PETS e da comissão do PASEC também. Ela tem a pesquisa Permanência Estudantil através de Olhares Negros, Luta e Resistência da População Negra na Universidade Estadual Paulista, campus de Franca, após a Lei 12.711 de 2012. E a gente vai ter também a Marina Rodrigues Camargo, ela é formada já em Serviço Social, integrante do NATRA, que é o Núcleo Agrário Terra e Raiz, e ela tem a pesquisa Depoimentos da Sobrevivência, a realidade do direito à alimentação pela política de assistência social no município de Franca. Hoje a nossa mediadora é discente de serviço social e também integrante do PETS, a Vitória Miranda. Eu agradeço a participação de todos vocês e eu espero que vocês tenham um ótimo evento. Obrigada, gente. Olá, pessoal. Boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos para a nossa segunda noite de hoje da 11ª amostra. Fico muito feliz em receber todos vocês. Antes de iniciar as nossas apresentações, eu gostaria de fazer uma errata. Ontem eu disse que o título da minha pesquisa bibliográfica inicial é da escritora Elaine Cavaleiro, é Eliane, tudo bem? Antes de qualquer coisa, era isso. Bom, a Júlia já deu mais ou menos uma apresentação das nossas participantes. Eu vou agora dar uma breve lida no mini currículo delas, uma outra apresentação, e vou começar a chamar a mesa, ok? Cris, você gostaria de fazer algumas palavras antes? Não? Tudo bem, então. Só um minutinho. Mais uma vez, eu quero agradecer a Alexandra, a Marina e a Camila, né, pela participação e obrigada pela disponibilidade em plena sexta-feira à tarde, disponíveis e realmente sabemos que nós estamos assim com muitos trabalhos, mas muito obrigada pela disponibilidade. Bom, para a primeira fala de hoje, eu gostaria de chamar a Alexandra de Souza Garcia. Ela é aluna do 4º ano de Direito da Unesp, integrante do NUP, Núcleo Negro de Pesquisa e Extensão e membro do coletivo Afrontar, com a pesquisa Sindicato das Trabalhadoras Domésticas, Desafios e Ações. Ale, precisa ligar o microfone. Foi. Desculpa, pessoal. Problemas de AD, né? Mas boa tarde, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui falando sobre a minha pesquisa, fico muito honrada de estar participando dessa mesa com pessoas tão incríveis. Tenho muito carinho, realmente, pela Camila, pela Marina também. Agora, tratando da minha pesquisa, eu falo especificamente do
do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas na minha pesquisa. Se alguém quiser também ler depois, pode me mandar mensagem, que eu mando com certeza. Mas pensando primeiro, começando do início, é importante a gente entender o que é o ofício de trabalhador doméstico. A Lei Complementar número 150, ela dispõe que o trabalho doméstico é todo aquele realizado mais de 3 dias na semana, trabalho remunerado, sem fins lucrativos dentro do ambiente doméstico. O que acontece? Gente, só um minutinho aqui que eu estou abrindo aqui um documento. Aqui. O que acontece? A gente tem uma profissão que ela já avisa, que já informa que você não tem. Essa lei ela impõe diversas questões que acabam por impor o próprio, como eu posso dizer, informalismo, né, dentro dessa profissão, né? A gente tem, dentro do ofício de trabalhadoras domésticas, ela é muito desvalorizada. E por que ela é desvalorizada? É importante que a gente entenda qual é a classe que trabalha nesse ofício no Brasil. Segundo pesquisas do PNAD, que é Programa de Amostras por Domicílio, Programa Nacional de Amostras por Domicílio, eles tiraram alguns dados muito interessantes sobre quem trabalha, sobre diversas informações e dados numéricos realmente do país. Uma questão muito importante é que 93% das pessoas que trabalham como domésticas realmente são mulheres. Então, eu vou utilizar só o termo trabalhadoras domésticas, justamente por abranger a maior parte, por ser um ofício majoritariamente feminino. Outra questão importante é que cerca de 59,3% dessas mulheres, que são cerca de 6,65 milhões de mulheres que trabalham como trabalhadoras domésticas. Dessas 6 milhões, 59,3% são mulheres negras e de baixa escolaridade. Então, a gente está pensando num ofício que pega uma população que já está em situação de fragilidade social, vulnerabilidade social, e não só isso, também tem que lidar muito com a gente vive num país estruturalmente racista, misógino e classista. A partir disso, no início da minha pesquisa, eu começo a abordar de onde que vem esse ofício de trabalhadora doméstica, né? Pensando também que, segundo dados da OIT, Organização Internacional do Trabalho, o Brasil se eu não me engano, é o país com maior. Sim, realmente, o Brasil é o país com o maior número de trabalhadores domésticos, né? Então, a gente tem uma herança da própria classe média, não são as pessoas mais ricas que têm empregadas domésticas dentro de seus lares. Aqui no Brasil é muito comum que as pessoas contratem diaristas, que corroboram com a informalização do trabalho. A gente tem um país que paga muito baixo para essas mulheres, então chega a ser irrisório. E não só isso, é um ambiente de trabalho que ela carrega muito da herança escravista que o país teve. Isso dá para você observar nas próprias relações que as trabalhadoras domésticas têm no ambiente de trabalho. E não só isso, como a gente tem um sistema normativo brasileiro, ou seja, nosso ordenamento jurídico corrobora por meio de leis e exclusão de direitos dessas mulheres, que é justamente isso que eu trato no meu artigo. Se vocês tiverem alguma dúvida também, vocês podem me avisar, tá? Se eu estiver falando rápido demais também. Certo. O que acontece? A gente também não tem fiscalização desse serviço. Então, muitas das mulheres passam por abusos psicológicos e físicos dentro do ambiente doméstico. Eu uso um termo dentro da minha pesquisa que se chama colonialidade do poder, que ele foi elaborado por Aníbal Quijano. O que é colonialidade do poder? É um padrão de poder instituído no período escravocrata colonial, então o período de escravização brasileiro. Ele estabeleceu e fundamentou que por meio de pseudociências como o darwinismo social, que
as raças, as pessoas, as suas raças e o seu gênero determinam posições hierárquicas na sociedade. Então, ela atrela, por exemplo, a mulher negra, nesse período, muitas delas, antes no período da escravidão, trabalhavam como amas de leite, ou dentro da casa grande. Inclusive, no próprio livro do Gilberto Freire, não gosto do Gilberto Freire, né? Gostaria de fazer essa anotação, mas ainda assim, ele tem umas pesquisas interessantes no que diz respeito de mulheres que trabalhavam dentro, elas eram escolhidas para o ofício dentro dos seus lares de acordo com a beleza delas. Justamente porque as mulheres negras, elas não eram vistas apenas como serviçais do ambiente doméstico, elas também eram vistas como concubinas dos homens brancos. Na verdade, elas eram estupradas, né? Então, daqui é em cima disso que a gente tem a elaboração do nosso sistema da democracia racial. Democracia racial. Mas continuando, a gente tem esses papéis que foram instituídos durante o período da escravização pelos colonizadores. E o que acontece? Não só isso, o sistema capitalista em que a gente vive, ele desvaloriza o trabalho doméstico, porque a partir, quando a gente tem a instituição do capitalismo, a gente teve uma separação entre o capital, tudo aquilo que serve ao capital e às indústrias, mas ele não se preocupa na manutenção da força da mão de obra para continuar reproduzindo esse capitalismo, para continuar produzindo para o capitalismo, né? Então, o trabalhador, se ele trabalha por tanto tempo a ponto de ele não conseguir fazer suas atividades domésticas, é necessário que tenha alguém. E essa pessoa, ela não é remunerada. Quando o capitalismo, ele paga apenas pela mão de obra. Então, a parte do pressuposto que o capitalismo age de forma a ter uma equipe de pessoas, em sua maioria mulheres, que trabalham sem remuneração adequada para a manutenção dessa mesma classe trabalhadora, que é o que a gente observa aqui no Brasil. Agora, falando especificamente do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas. Desde o pós-abolição, né, o Brasil, a gente teve, mesmo antes, a gente sempre teve o movimento negro muito ativo, e o Sindicato das Trabalhadoras Domésticas, ele tem como foco central, assim, uma das personalidades principais, que é impossível não mencionar, é a Laudelina de Campos Melo. Ela era de Poços de Caldas, ela já trabalhou desde criança, infelizmente, que é algo que é muito recorrente, ela se mudou da cidade dela para trabalhar enquanto doméstica ainda pequena. Mas ela sempre ela fazia parte do Partido Comunista Brasileiro, ela também sempre foi muito ligada ao movimento negro, inclusive ela fez parte do Teatro Negro de Abdias do Nascimento. Em meados dos anos 30, ela começou a organizar, em 1936, se eu não me engano, ela com as suas companheiras fundaram o primeiro Organização Trabalhista das Trabalhadoras Domésticas de Santos. E o que essa organização buscava? Lá nos anos 30, a gente estava no governo Vargas, então a gente tem que pensar que está elaborando a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas. E nesse período, elas expediam o reconhecimento da categoria na CLT, elas gostariam de ser reconhecidas enquanto trabalhadoras e, consequentemente, ativas de direitos trabalhistas. Mas o movimento foi extremamente abafado e perseguido durante o Estado Novo. De qualquer forma, elas nunca pararam de agir, inclusive a Juventude Operária Católica foi um dos grandes difusores do movimento do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas pelo país. Essa Juventude Operária Católica era uma ala mais progressista da Igreja Católica, e eles conseguiram unir essa luta para mais partes do país, e não ficar mais centralizado no Sudeste. Contudo, por conta das perseguições políticas, apenas em 72, as trabalhadoras domésticas, a partir dos anos 80, final dos 70, início dos 80, elas começaram a se organizar politicamente de novo. Mas
Uma questão muito importante também ressaltar é que apenas em 1972 que as trabalhadoras domésticas tiveram direito à carteira de trabalho, férias e a providência social. Porque até essa data, nos anos 60, mais ou menos, era permitido que elas tivessem isso, mesmo fazendo já 20 anos desde a CLT. Contudo, era tudo opcional. Então, a carteira assinada era opcional do patrão, pagar a previdência social era opcional da própria trabalhadora, ir atrás desses direitos, não era obrigação dos operários, o que é realmente muito injusto, porque você não tem uma regulação certa para aquelas mulheres, elas ficam sem proteção social alguma, né? Porque a carteira de trabalho é o documento que você tem a veracidade do vínculo empregatício. Então, elas realmente ficavam completamente desprotegidas no ambiente de trabalho. Nos anos 80, como eu mencionei, as trabalhadoras domésticas... Só uma coisinha, se vocês puderem me mandar no chat aqui, ou puder me interromper se eu estiver extrapolando o tempo, por favor. Tá, obrigada. Mas então, continuando. Nos anos 80, elas criaram uma campanha do quartinho da empregada, porque o que acontece? A gente, inclusive, até hoje, tem muito essa ideia do quartinho da empregada, que muitas vezes ele não tem o espaço hábil para que a pessoa tenha um ambiente confortável. Muitas vezes também dentro do emprego, quando as mulheres que moram, você não tem o estabelecimento de que horas a pessoa entra, que horas ela sai. Então, a pessoa fica 24 horas por dia, 7 dias na semana, trabalhando à disposição dos seus patrões com quem ela mora, né? Então, e sem pagamento de horas extras, porque na época também a gente não tinha isso. Então, era muito mais visto o ofício dessas trabalhadoras que trabalham incansavelmente, tarefas repetitivas e cansativas, até desde a tenridade, a idade mais velha, sem qualquer tipo de proteção ou fiscalização. Então, realmente, elas sempre tiveram o seu direito munido, mas assim, elas, apesar de ter uma baixa adesão do sindicato, elas lutaram sempre muito desde sempre. O objetivo de você lutar contra o quartinho da empregada é você pedir o reconhecimento do trabalho dessas mulheres enquanto serviço mesmo, não um favor que ela está fazendo, realmente como se fosse uma mãe, eu vou colocar entre aspas, assim, porque muitas pessoas veem o trabalho doméstico como um favor à pessoa que está fazendo, não como um serviço. E você também romper com os laços afetivos da família. E você romper com essa ideia de, ela é praticamente da família, tipo, a gente nem lembra que ela é empregada, mas lembra sim, como muito bem discutido no evento do PET, que inclusive a gente, que recentemente me chamaram também, que foi muito construtivo, do filme Que Horas Ela Volta, que a gente vê muito bem essa relação desigual no ambiente de trabalho. Em 1988, seguindo mais à frente, com a promulgação da Constituição Federal, foi instituído o salário mínimo e a irredutibilidade salarial, 13º, repouso semanal, férias anuais, licença maternidade, aviso prévio e aposentadoria às trabalhadoras domésticas. O que, né, continua novamente, demorou, só que de qualquer forma não é obrigatório, não tem métodos de fiscalização que dificultam muito a proteção dessas mulheres. Em 1997 foi institucionalizada a FENATRAD, que é a Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas. Agora, seguindo em frente, no meu trabalho também eu faço algumas pontuações acerca das disposições normativas, ou seja, qual é a lei que rege as trabalhadoras domésticas, qual foi a evolução dela. Alguns exemplos, né? O FGTS e o seguro-desemprego são facultativos, eles foram instituídos para trabalhadoras domésticas apenas nos anos 2000, e ele era facultativo do patrão também. Então, pensando que a gente já tem uma relação de hierarquia, né, de quem está trabalhando e quem está contratando,
muito grande, você ainda tornava facultativo qualquer segurança dessas mulheres, sendo que muitas vezes tem demissões extremamente arbitrárias no Brasil, pensando no geral. A gente também tem a Lei 11.324 de 2006, que permitiu o descanso, férias, estabilidade à gestante e vedação de descontos por alimentação. Eu coloco alguns relatos no meu artigo também sobre mulheres que eram cobradas a esquentar a marmita, às vezes não pode deixar a marmita na geladeira porque a pessoa se sente ofendida porque a empregada quer comer no serviço. Ou cobrar até mesmo estadia, sendo que ela mora na casa dos patrões, que muitas vezes é uma exigência em contrato, e que, inclusive, é permitido no nosso ordenamento jurídico. Né? Então, muitas vezes essas mulheres são submetidas a uma condição análoga de escravo, que inclusive é uma pesquisa que eu também estou pensando em fazer. Na verdade, já estou estudando, né? Mas ainda não comecei a escrever. Sobre mulheres que têm, além de terem suas documentações retidas no ambiente de trabalho, elas não têm condições de moradia não só favoráveis como dignas de um ser humano, como também não conseguem pagar, porque às vezes acabam fazendo dívida dentro do próprio emprego, que o patrão obriga que ela more dentro do ambiente doméstico dele, no quartinho da empregada, e cobra estadia, cobra alimentação, cobra conta, então ela nunca paga. Então a gente novamente remonta o período escravocrata brasileiro, né, da escravização, onde mulheres elas simplesmente não têm retorno do seu trabalho. Uma outra questão muito importante é a PEC das domésticas, que foi promulgada em 2013, é a PEC número 72. Ela fala sobre... o que acontece? Essa PEC das domésticas, ela estabeleceu diversos direitos. Só que alguns... Certo, obrigada. Alguns são de efeitos imediatos. Eu já estou no final, olha só. Timing perfeito. Temos alguns de efeitos imediatos e outros que precisam de regulamentação. E o que acontece? Eles dispuseram diversos direitos. Só que quando você tem normas de efeito imediato, quer dizer que elas precisam ser executados na hora. Só que os que precisam de regulamentação precisam de lei própria. E uma coisa que a gente observa no nosso país é que, mesmo durante toda a história normativa brasileira acerca das trabalhadoras domésticas, é que elas precisam de muita união para a luta dos direitos coletivos, porque realmente não existem políticos que abracem realmente as conquistas delas. E não só isso, a gente vê também que o Brasil ele tem uma cultura de não efetivar direitos dispostos. Por exemplo, o Brasil é signatário da Convenção número 189 da Organização Internacional do Trabalho. Essa convenção, ela dispõe sobre diversas normativas responsáveis para a proteção de direitos, estabelecimento de processos diretamente aos trabalhadores domésticos. É uma recomendação e uma convenção que trata apenas disso. E quando o Brasil, quando ele se inscreve, é signatário dessa lei, dessa convenção, se torna uma obrigação que ele cumpra isso. Então, e normas, tratados internacionais, eles têm força supralegal, então, além de normas ordinárias, mas o que a gente vê não é nenhuma disposição do nosso judiciário em lidar com essas questões e regulamentá-las, pelo contrário, a gente tem realmente um freamento desses direitos, inclusive em 2000, quando foi possível o FGTS e o seguro-desemprego, facultativo ao patrão, não só se ele registrasse aquela mulher que está trabalhando enquanto doméstica, a gente também tem eles, como é que eu posso falar? Eles ganhavam um desconto no imposto de renda. É isso que acontecia. Se você registrasse uma trabalhadora doméstica, você ganhava um salário mínimo. Você ganhava um desconto no imposto de renda. Então,
A gente está falando de mais privilégios para classes privilegiadas. Acredito que seja isso. Se alguém tiver alguma dúvida ou quiser, se tiver alguma coisa que eu fiquei deixando em aberto, também pode falar. Agora, uma questão também de... A minha pesquisa ela foi feita com um método dedutivo, exploratório também. Eu posso passar a bibliografia para quem quiser. E acredito que eu não deixei nada de fora. No mais, novamente, obrigada pela oportunidade. É um tema que eu gosto bastante de conversar sobre. Ale, parabéns pela pesquisa. Fiquei muito feliz que você compartilhou isso com a gente. Bom, avisar o pessoal que, caso vocês queiram colocar perguntas aqui no chat, depois a gente pode selecionar algumas e ir passando para a mesa. As meninas também têm acesso ao chat, e aí a gente pode ir fazendo a leitura, enfim, compartilhando mais um pouco. Bom, a próxima participante da mesa que eu vou chamar é a Marina Rodrigues Camargo. Ela é formada em Serviço Social pela Unesp Franca, extensionista do Núcleo Agrário Terra e Raiz, membro do Fórum Regional de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional de Franca, São Paulo, e a pesquisa dela é Depoimentos de Sobrevivência, a realidade dos direitos à alimentação pela política de assistência social no município de Franca. Marina, você tem agora 20 minutos, seja muito bem-vinda, tá bom? Obrigada, gente. Boa tarde. Assim como a Alexandra já disse, eu gostaria de agradecer o espaço e a oportunidade de estar com pessoas que eu tenho muito carinho. E como a Vitória apresentou, né, eu sou Marina, formada recentemente em Serviço Social pela Unesp de Franca. E nos meus 4 anos e meio de graduação, eu fui e ainda sou, né, que a gente nunca deixa de ser, do NATRA, o Núcleo Agrário Terra e Raiz, uma extensão comunicativa e popular da Unesp de Franca, que desenvolve um trabalho em conjunto com os movimentos sociais do campo, em especial o MST, há 20 anos. O meu TCC, ele refletiu toda a caminhada que eu percorri dentro da universidade, desde o curso de graduação, a participação em diversos espaços, mas principalmente o que eu aprendi junto com o NATRA. Foi através do NATRA que eu desenvolvi uma iniciação tecnológica junto ao Centro de Ciência, Tecnologia e Inovação para a Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, que me possibilitou a participação na Comissão Regional de Segurança Alimentar e Nutricional desde 2017 e a atual, né, Fórum Regional de Soberania e Segurança Alimentar da região de Franca, enquanto espaços legítimos da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Eu estudo no meu trabalho o tema da fome enquanto um elemento intrínseco do modelo de produção e reprodução do capital, que não é capaz de garantir a todas as pessoas o acesso a uma alimentação adequada. E foi por meio da análise da formação sócio-histórica brasileira e a inserção, né, do Brasil no capitalismo de forma dependente que eu busquei trazer no meu estudo a fome, a partir de autores como Jacob Gorender, Floresta Fernandes, o João Pedro Stedley, o Décio Sainz, a Silva Federici, o Clóvis Moura, o Silvio Almeida, entre outros autores. Eu adotei, né, a análise da insegurança alimentar enquanto um indicador da fome, porque eu me baseei bastante nos estudos nacionais, como, né, a Pesquisa Nacional de Amostras Domiciliares, que a Alexandra citou, que traz esse indicador, né, de insegurança alimentar, enquanto um indicador que mede, né, a preocupação ou a incerteza quanto ao acesso aos alimentos, a redução quantitativa de alimentos ou a ruptura da alimentação, que no caso da fome, né, que eles classificam enquanto insegurança alimentar grave. Como todo mundo sabe, né, nesse período de pandemia, o tema da fome apareceu com muito mais frequência para todo mundo,
mas a fome, ela é algo que, desde a constituição da sociedade, né, a partir da propriedade privada e da sociabilidade burguesa, ela existe. E a minha pesquisa, ela se deu em novembro, né, pesquisa de campo, que eu vou explicar daqui a pouco. Ela se deu em novembro de 2019, então foi anterior ao período da pandemia. Na minha pesquisa, eu parto da denúncia da realidade do acesso à alimentação pela população de baixa renda no município de Franca, São Paulo. Isso porque, na minha experiência de campo de estágio obrigatório em serviço social, no equipamento de centro de referência da assistência social do município, eu pude visualizar que haviam famílias, né, acompanhadas pela assistência, que elas não tinham acesso garantido à alimentação pela via da cesta básica, né? Então, elas não tinham o que a Política Nacional de Assistência Social de 2004 chama de segurança de acolhida. E aí, que cenário que eu visualizava? Eu visualizava uma periodicidade das famílias em receber a cesta básica. Então, tinha mês que a família recebia, tinha mês que a família não recebia, e que era necessário, né, fazer uma seleção de qual família ia receber esse mês. Então, esse cenário que eu presenciava, eu já pude visualizar que havia uma violação de direito aí, que era o direito, né, principal, que é o da alimentação pela via, né, da segurança de acolhida, que é uma das seguranças primordiais da política de assistência social, e ela opera com a provisão das necessidades humanas, que começa, né, com o direito à alimentação, ao vestuário e ao abrigo. Então, já pude visualizar isso. E aí, ao longo do TCC, eu vou comprovar que esse cenário que eu visualizava no estágio, ele é respaldado por lei no município de Franca. Por quê? De acordo com a Lei 7.927 de 2003, que discorre, né, sobre os benefícios eventuais da Lei Orgânica de Assistência Social do município de Franca, o acesso à cesta básica, ele é visto como um benefício eventual. E aí lá está escrito, né, caracterizado como um auxílio para situações de vulnerabilidade temporária, que significa, né, na própria lei, destinado a suprir faltas advindas da impossibilidade do indivíduo arcar com a sua subsistência ou de sua família, caracterizando-se num suporte para reconstruir sua autonomia no momento de vulnerabilidade e de risco social. Então, essa compreensão, né, da própria administração municipal, de que o acesso à cesta básica é um benefício eventual, e ele é destinado para quando o indivíduo e sua família não conseguem suprir as suas necessidades, isso já mostra para a gente, né, o caráter reducionista, retrógrado e conservador da própria política pública, né, que faz com que esse cenário que eu visualizava no estágio acontecesse. E aí, na pesquisa, né, com o objetivo de mostrar que no Brasil a fome é algo que pendura no nosso país, desde a exploração colonial, e que discutir a fome é discutir a relação dela com a dimensão étnico-racial, de classe, gênero e sexo, eu busquei desenvolver esta análise, né, a partir dos dados da PNAD de 2013 e dos depoimentos de mulheres que eram acompanhadas pela assistência social, no caso, né, do CRAS da região centro, e eram mulheres que eram chefes de família, porque nas próprias pesquisas do PNAD, no caso eu usei de 2013, mas já mostrava que é dentro desses domicílios onde existem mais insegurança alimentar. Então, foi onde eu busquei, né, realizar um grupo focal, eram 6 mulheres, e através do grupo focal eu consegui, né, registrar a vivência delas, né, como que elas viam essa realidade, e aí eu usei a metodologia de história oral. Então, eram questões livres, assim, elas que discorriam sobre a realidade delas. Então, esse foi o método, né? E, além disso, eu desenvolvi um paralelo com os depoimentos das mulheres que participaram da pesquisa, com as escrevivências, né, da Carolina Maria de Jesus, no seu livro Quarto de Despejo, que viveu no Brasil de 1950, onde a fome ela já se apresentava enquanto uma herança da exploração colonial,
e para afirmar que as desigualdades estruturais do nosso país ainda faz com que mulheres pobres, negras, crianças, adultos e idosos no Brasil de hoje ainda sobrevivem à fome. Então, aí agora eu vou trazer um pouco, né, dos dados da pesquisa. Então, um dos dados que eu usei, né, para afirmar essa realidade, né, foi da PNAD 2013, que mostra, né, que 93,2 milhões de moradores, né, brancos entrevistados naquela pesquisa, 17,2 conviviam com a preocupação de que os alimentos pudessem faltar devido à falta de dinheiro, e para os 106,6 milhões de moradores pretos ou pardos, esse percentual subia para 33,4%. Então, a gente já vê uma diferença racial na questão da preocupação em passar, né, fome ou não. Naquele ano, a insegurança alimentar atingiu 14,7 milhões de domicílios, com cerca de 52 milhões de pessoas. Nos domicílios com mulheres de referência, a prevalência da insegurança alimentar era cerca de 20% a mais do que nos domicílios com homens. No que se refere às regiões do Brasil, né? Na região norte e nordeste eram as regiões com maiores índices de insegurança alimentar, e que havia uma prevalência da insegurança alimentar na área rural do que na área urbana. Então, um resumo, um pouco desses dados que eu trouxe na pesquisa, foi o que eu busquei, né, evidenciar um pouco da marca da fome no nosso país. E aí, de uma maneira geral, né, os depoimentos apreendidos na pesquisa de campo, que foi pelo Grupo Focal, relatavam uma realidade de insegurança alimentar, visto que as mulheres, elas falavam, né, da preocupação delas de não ter comida para dar para as crianças, o desemprego, o elevado custo de vida, a importância do programa Bolsa Família para a renda familiar, mas também a sua insuficiência diante do elevado custo de vida. Elas também falavam, né, de como a cesta básica, que às vezes elas recebiam do CRAS, ajudavam, né, na alimentação da família, mas que elas não recebiam sempre, e por causa disso elas tinham que procurar outros caminhos, então através da igreja, através de vizinhos. Também relatavam situações de ausência de uma alimentação variada, permanente, suficiente, e a necessidade de fazer, por exemplo, render a mistura para todo mundo conseguir comer, entre outras situações que elas elucidavam. E aí aqui agora, né, no momento, eu vou ler 2 depoimentos para a gente conseguir entrar um pouco nisso que eu estou dizendo, né? O primeiro depoimento é: eu como normal, como ovo, como macarrão, arroz, feijão. Eu planto verdurinha na minha casa. Eu tenho umas hortinhas, eu planto, eu colho, cheiro verde, couve, alface, tudo do meu quintal. Sabe, tem alguma coisa para colher, sempre tem alguma coisa. Eu troco, às vezes, se tem em excesso. Pimenta mesmo, eu faço no vidro, vou lá no açougue e troco. Eu tenho que me virar. O outro depoimento, né? É regradinho. Não tem aquela fartura igual muita gente tem. Igual lá em casa. Carne é muito raro, mas o que eu não posso deixar de faltar, por incrível que pareça, é repolho. Você não tem noção. Esses meninos me cobram salada, então todo dia eu tenho que fazer salada. Igual, está na época de manga. Nossa, eu tenho que picar a manga e pôr no meio do repolho. Ainda bem que repolho é barato. E aí eu trouxe, né, um depoimento da Carolina. Então eu sempre fazia esse jogo temporal com os depoimentos. 7 de janeiro de 1959. Hoje eu fiz arroz e feijão e fritei ovos. Que alegria! Ao escrever isto, vão pensar que no Brasil não há o que comer. Nós temos, só que os preços nos impossibilitam de adquirir. 7 de maio de 1959.
Para o arroz, para o jantar, fiz feijão, arroz e carne. A Vera está tão contente porque temos carne. Carolina Maria de Jesus, 2014, página 151, 165. E para finalizar a minha fala, né, eu vou apontar alguns motivos que explicam esta realidade que eu busquei evidenciar com a PNAD de 2013 e que se concretizou nos depoimentos trazidos pelas mulheres entrevistadas. A gente vive num país com desigualdades raciais, econômicas, sociais, que refletem uma estrutura agrária totalmente concentrada, onde quem produz alimento é quem precisa resistir o tempo todo ao agronegócio. A gente vive num país com um Estado que não se compromete com reformas, seja ela uma reforma tributária, uma reforma agrária, uma reforma urbana, e pelo contrário, o Estado brasileiro, ele age no sentido de tensionar cada vez mais essa estrutura desigual. A gente vive num país, onde não há valorização das políticas públicas, por exemplo, o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que é uma política, de 2006, e que vem com uma proposta inovadora na questão da alimentação, é uma política intersetorial muito capaz, de conseguir ampliar o acesso da população a uma alimentação saudável, de gerar saúde, de gerar renda e emprego, e não é valorizada, e é mais ou menos essa defesa que eu faço, na verdade, é essa defesa que eu faço no final do TCC, que o município de Franca deve assumir essa postura de adesão da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional para construir programas, políticas, iniciativas que visem garantir um direito à alimentação adequada da população francana, uma alimentação permanente, uma alimentação suficiente, uma alimentação contínua, principalmente, que busque garantir a alimentação do público das políticas sociais, que são, quem sente primeiro os estilhaços, dessa estrutura opressora e desigual que o nosso país vive, Então, é mais ou menos, essa foi a minha pesquisa de conclusão de curso, e eu agradeço a participação. Samba, muito obrigada pela sua participação. Todo mundo está aqui comentando que amou a sua pesquisa. É incrível mesmo. E aí, quando você traz esses dados e linka ainda com o livro da Maria Carolina de Jesus, expande muito mais. Parabéns. Bom, agora a nossa próxima participante é a Camila Novaes. Amiga, eu tô com tanta saudade, você não tem nem noção. Camila Novaes, graduanda em Serviço Social pela Unesp Franca, petiana bolsista, membro da Extensão de Processo e Análise Socioeconômico do cursinho CU, estagiária no Ministério Público do Estado de São Paulo e pesquisa temas relacionados à educação, permanência estudantil e questões raciais. A pesquisa dela é a permanência estudantil através de olhares negros, luta e resistência da população negra na Universidade Estadual Paulista, campus de Franca, após a Lei 12.711 de 2012. Agora é com você, tá bom? 20 minutinhos e depois... 12 mil para mim? Para você a gente reduzir um pouco. 20 minutinhos e depois a gente abre para a mesa de perguntas, pessoal. Boa noite, gente. Boa tarde. Não, boa noite agora já, Primeiro de tudo, eu queria falar que eu também estou muito feliz de estar compartilhando esse espaço com as meninas, com a Samba e com a Ice, que são duas pessoas que eu admiro muito, muito, e que têm pesquisas que eu já tive a oportunidade de ouvir, mas para mim é sempre uma contribuição. Conhecer o trabalho das outras pessoas e saber que isso está se desenvolvendo de uma forma tão bacana, Já tive a oportunidade de falar sobre a minha pesquisa em outros espaços, além daqui da mostra, Eu sou petiana também, entrei no PET em 2018, essa é a segunda mesa da mostra que eu faço.
E sempre uma coisa muito importante para mim, o PET é um estágio fundamental na minha formação, então estar aqui eu me sinto extremamente privilegiada por essa oportunidade. A minha pesquisa, né, assim como a da Marina, se trata da minha pesquisa de conclusão de curso mesmo, né, é o meu TCC. Eu gosto de falar que a minha pesquisa é escrevivência, porque a minha pesquisa, ela nasce de um interesse pessoal mesmo e particular, né? Eu falo de permanência estudantil, delimito o tempo após 2012, porque eu estou falando de permanência estudantil, criticando a lei de cotas, a política de cotas, né? Mas fazendo uma crítica no sentido construtivo, né? Reconhecendo que a lei de cotas, ela é fundamental e é um avanço gigantesco para a população negra e para a educação de modo geral no nosso país, que é um país que tem uma disparidade educacional tão grande, né? Então, eu falo que a minha pesquisa vem de uma experiência particular, porque eu quero falar de permanência e quero falar de população negra. Então, no início, eu delimitava minha pesquisa unicamente para falar sobre a permanência estudantil de mulheres negras na universidade pública. Só que, conversando e entrando em contato com os meus dentro do campus, eu percebi que isso não se tratava de uma realidade tão particular, ainda entendendo os desdobramentos da questão de gênero, né? Me deparei com uma questão muito coletiva e muito nossa e muito plural, né? A partir daí eu entendi que eu não estava contando só a minha história, mas a história de tantas outras pessoas que entraram, passaram pela faculdade, né? E eu não falo de uma forma geral, né? Eu falo não falo do ensino superior de uma forma geral, não tenho nem potencial para isso no momento. Então, a minha crítica é a lei de cotas na Universidade Estadual Paulista Campos de Franca. O que acontece, né? A gente tem a lei de cotas aí em 2012, que é quando ela é efetiva. A Unesp é a primeira universidade pública do estado de São Paulo a aderir política de cotas, né? Depois Unicamp, depois a USP. E o que isso significa? Isso é um avanço muito grande, sim, só que 158 anos do primeiro decreto nacional, onde o nosso estado se colocava com uma norma que proibia a população negra de entrar nas instâncias educacionais. Então, em 1854, existia um decreto que proibia pessoas negras do acesso à educação. Essas pessoas não iam se matricular porque estavam na condição de escravizados. Né? Escravo não é cidadão, cidadão não tem direito a se matricular. Então, quase o Estado fala, não, opa, a gente precisa criar uma política que equipara esse dado, essa informação, reconhecendo que se naquela época a gente ainda não podia, então o acesso hoje tem um resultado muito grande com tudo isso, né? Não tem como você proibir uma pessoa, um público, de acessar e achar que isso, centenas de anos depois, não vai ter um reflexo. E isso tem hoje, atualmente, a gente sabe que população negra ainda é uma minoria. Minha conexão tá ruim, gente, desculpa. Vou falar mais devagar, então, porque eu sou muito apressada. Me perdi aqui onde eu estava. Somos minoria dentro da universidade pública e sei que isso não é uma realidade exclusiva da Unesp de Franca, que é a universidade a qual estou me formando. Qual é a minha crítica em relação à lei de cotas? O objetivo central é reservar vagas exclusivamente para pessoas pretas, pardas ou indígenas. E o que isso significa, né? O que significa reservar uma vaga? O que significa garantir a inclusão? E aonde que isso está falhando? Os desafios que eu encontrei com o distanciamento social, nessa questão do meu trabalho de conclusão de curso, é a etapa principal do meu TCC, que é o próximo capítulo. O terceiro capítulo é a minha pesquisa de campo. Então, eu vou usar no meu TCC a pesquisa de campo para entrevistar os alunos negros da Unesp Franca, de todos os cursos, e são essas pessoas que estão em casa sem poder acessar as aulas. São essas pessoas que não têm recursos, e inclusive da minha turma, né, ouso falar, que são pessoas da minha turma que também estão nessa condição. Inclusive, estava
estava resolvendo agora à tarde uma questão de um trabalho para hoje, que a gente vai ter, e algumas pessoas não vão poder participar por conta dessa condição. Isso, de certa forma, é um bloqueio para a minha pesquisa, porque são as pessoas com qual eu estou lidando no meu TCC, essas pessoas, então acredito que posso estar correndo um risco aí de não atingir o meu objetivo inicial. Mas estava criticando a lei de Costa justamente por isso, né? A gente pensa em uma política que visa incluir esse público que foi excluído e não visa uma condição para que possam permanecer. Recentemente, tendo essa discussão sobre minha pesquisa com pessoas que discutem a permanência, eu fiquei sabendo que no Rio de Janeiro, a UERJ tem o princípio de já reservar vagas antes da população ingressar. Então, se eu sou cotista, eu sou uma mulher negra, eu entrei na universidade pela lei de cotas, a minha condição de permanência já está garantida no sentido material. Então, a universidade já se organiza para que eu tenha uma bolsa garantida até que eu me forme. E isso é uma coisa essencial, né? Porque eu sempre brinco, mas é sério. Quando eu vi que meu nome estava na lista de classificados, não foi motivo para eu comemorar. Foi motivo para eu comemorar quando eu vi meu nome na lista de contemplados com auxílio de permanência. Falei, não, agora eu vou ficar, porque não adianta eu entrar se eu não tivesse condições para ficar. Então, eu comemorei muito mais a lista de quando a BAE saiu do que quando saiu a lista de classificados do Unesp Franca 2017. E o que isso significa? O que significa eu ter entrado pela política de reserva de vagas e não ter garantia de que eu vou permanecer? Qual é o avanço que essa política traz e qual é a reflexão que essa política precisa ter considerando melhorias? Né? O que isso vai significar? Né? Então, às vezes, eu tento levar essa questão e sempre alguém fala, mas eu sou branca e eu também preciso de um auxílio de permanência, mas eu também tenho dificuldade de permanecer. Tudo bem, só que você já tem muitas pessoas que pesquisam a sua questão. Para um público que tiveram esse acesso negado. Então, é uma questão muito mais específica que eu estou tentando trabalhar, porque é uma questão que não está sendo vista. Por isso que o título do meu TCC é a permanência. Eu quero que a permanência seja vista com esse viés de pertencimento. Eu quero permanecer e eu quero me sentir pertencente àquele espaço. Então, eu vou problematizar a questão da permanência simbólica e da permanência material. Eu quero reivindicar para que eu entre na universidade e seja garantido que materialmente eu vou poder permanecer, não quero só entrar, eu quero me formar, igual meus outros colegas estão se formando, eu quero entrar e saber que eu vou me formar. Ah, mas a Unesp não tem nada a ver com isso, as universidades públicas em geral não tem nada a ver com isso. Tem a ver sim, porque faz parte de um Estado que me negou acesso à educação. Ah, mas isso foi lá em 1800, só que isso reflete, eu quero que uma pessoa negra fale para mim, Camila, eu tenho avós que se formaram em uma universidade pública. Porque não tem, porque não existe isso ainda. Ah, mas eu conheço uma fulana que é prima da tia da minha amiga, da minha avó. Essa pessoa... A minha internet caiu, gente? Que apareceu aqui que eu travei. Voltou? Voltei. Então, essa é a crítica que eu estou colocando, que eu estou fazendo no meu TCC. Eu estou criticando a Unesp Franca. A gente tem uma organização muito legal para que todos os alunos sejam contemplados, né? Só que a gente tem uma ficha que a gente preenche que não tem nenhum campo de raça. Então, a gente está criando uma política que está tratando todas as pessoas de uma forma universal. Todos os alunos estão sendo tratados como iguais, e nós não somos iguais, as minhas dificuldades não são as mesmas, e até materialmente falando, não só simbolicamente falando. Quando eu falo simbolicamente falando, eu falo da questão não material, né, o que eu entendo ali no meu TCC como essas questões materiais, são essa questão do nosso transporte, da moradia,
o auxílio, o RU, são questões materiais. Agora, essas questões simbólicas que eu preciso para permanecer, para me sentir pertencente àquele espaço. Não sei se vocês, né, a maioria aqui da Unesp de Franca, não sei se vocês estão acompanhando, mas o coletivo Afrontar, em parceria com o NUP, está reivindicando o nome da biblioteca, e a biblioteca da nossa Unesp Franca vai ter o nome de uma pessoa negra. Então, isso faz com que as pessoas se sintam pertencentes. Ah, mas eu não acho que seja assim. Não, isso faz com que as pessoas se sintam pertencentes naquele espaço. Eu chegar e eu olhar que tem uma placa da biblioteca com o nome de uma pessoa que eu sei quem é, e que eu acompanho a história, e que mais do que isso se parece comigo, faz eu sentir que aquele espaço também pode ser meu. Mas além de a universidade ir lá e colocar a plaquinha na biblioteca, seja Carolina Maria de Jesus, a universidade tem que se comprometer com a questão racial também, a gente tem que saber que a gente está ali e a gente está incluído num espaço que se preocupa com a minha permanência. Não posso simplesmente ser mais uma no dado de evasão do curso de serviço social. Não. Se eu estou saindo, é porque eu não estou conseguindo permanecer. E qual é o papel da universidade para garantir que eu possa permanecer? Ah, te dar uma vaga na moradia, te garantir um auxílio. Não, eu quero me sentir pertencente, porque isso foi tirado do meu povo em algum momento. Então, o Estado, ele precisa reparar isso. Reparou com a política de cotas? Não, a política de cotas é só o começo. Incluiu, sim, eu não vou ser hipócrita de falar que que é uma lei 100% falha. Não, a gente sabe que aumentou o número de negros. Os nossos professores do serviço social falam que a universidade mudou, o público da universidade mudou e, consequentemente, as nossas discussões também mudaram. Os alunos negros estão ocupando esse espaço, mas ainda somos minoria. A questão de permanecer não é a única falha da política de cotas. A gente sabe que qualquer pessoa pode se autodeclarar PPI, não vai ter quem vai lá e vai averiguar essa questão. Então, a gente tem aí pessoas que entraram pelo sistema universal, pelo sistema de cotas, se formaram, hoje estão atuando, e eu não tenho medo de dizer que essa pessoa tirou a vaga de alguém. Se eu não tivesse entrado na faculdade no ano que eu entrei, eu teria desistido de prestar o vestibular. Então, alguém tirou a vaga de alguém está com um diploma, está por aí, está tranquilo. Então, a lei de cotas falhou. E a gente precisa reivindicar isso, porque a gente está falando de educação. E a educação, eu gosto muito de colocar no meu TCC, que a gente não pode olhar a educação, a universidade, como um meio de ascender socialmente, as portas que a universidade pode abrir, e o trabalho que eu posso conseguir. Não, a gente tem que olhar a universidade, além disso, como uma questão crítica, né? Um espaço de construção crítica, de posicionamento, de discussão, de aprendizado, de harmonia, de contato, tudo que a gente aprende nessa passagem que a gente tem pela universidade é muito importante. Então, é um espaço que ele precisa ser garantido. A permanência precisa ser de qualidade. Não adianta eu entrar, eu conseguir me formar e sair desse estágio da minha vida numa condição deplorável, porque aquilo não foi pensado para mim. Então, não estou dizendo que a universidade ela tem que ser inteiramente voltada para questão de raça. Não, mas a universidade, ela tem que ter essa preocupação. E eu estou me formando em uma universidade que finge que isso não existe, reconhecendo que isso existe. Né? O serviço social é um curso, né, que um dos cursos da Unesp Franca, da Unesp em geral, no estado de São Paulo, né, que mais são contemplados com auxílio de permanência. Então, isso é um dado muito grande. Então, o que a gente vai fazer? A gente já tem essa informação, então a gente tem que pensar quem são essas pessoas? Como estão essas pessoas? Como está sendo a passagem dessa pessoa? Não é a gente se organizar para fazer um processo de análise socioeconômica uma vez no ano e achar que a permanência daquela pessoa está garantida, está super lindo e bonito. Porque não tá porque eu ainda não cheguei na pesquisa de campo, mas eu falo até da minha vivência pessoal e das pessoas que eu tive a oportunidade de ter um diálogo depois do início da minha pesquisa e aonde ela foi alcançando. Eu uso muito no meu TCC uma autora baiana, né, que vai falar sobre a questão de permanência da Universidade Estadual da Bahia, e ela trata muito na tese dela essa questão do pertencimento simbólico, e eu vou ler aqui uma citação que eu coloco, que eu acho que ela traz um olhar muito interessante. Ela fala:
É claro que o grande ideal é o de uma educação de qualidade para todos, mas para chegarmos a isso, precisamos de um processo, talvez longo, de equiparação entre negros e brancos no país. Até chegarmos ao ideal da educação para todos, será necessário promover a educação de cada um, principalmente daqueles que até então foram excluídos desse processo. Feitas as correções sociais, podemos pensar em políticas universais. Por isso mesmo é que as políticas afirmativas não se pretendem eternas, mas têm um prazo limitado e depois precisam ser reformuladas ou mesmo extintas. Então, a gente espera que um dia a lei de cotas, ela seja extinta, porque a gente espera que um dia a gente possa tratar as questões, essa questão social, de uma forma mais equiparada, né? E é o que ela coloca. As políticas, elas não podem ser eternas, elas devem ser revistas. E eu acredito que a política de cotas, ela está num momento emergente de ser revista. Essa pandemia, ela trouxe novas questões para a permanência. A Unesp Franca contemplou todos aqueles que precisavam dos auxílios materiais de permanência. Isso é um passo muito importante, mas não é tudo. Não é tudo. E a gente não pode sossegar, é uma questão que não pode ficar em off. Ela tem que estar sendo discutida, a lei de cotas não acabou, é só o começo. É importante ela já existir, mas ela precisa ser alterada, ela precisa ser aprimorada. Né? Ela precisa de um sistema de averiguação que seja universal, ela precisa garantir permanência, ela precisa ser organizada no sentido da instituição, saber o que está fazendo. A impressão que a gente tem é, os alunos negros estão ingressando no ensino superior e a universidade não sabe o que fazer com isso. Então, eu vou tratar todo mundo como se fosse a mesma coisa. E não é. Eu não sou a mesma coisa, a minha dificuldade de permanecer não é a mesma. E isso causa reflexos muito grandes no sentido social e no sentido educacional, particularmente falando. Então, é só isso. A Bia já colocou aqui que meu tempo já estava esgotando. E eu agradeço muito, gente, muito, muito mesmo, esse evento, essa organização, que também estou por trás, e eu sei que é uma questão muito custosa, muito trabalhosa, mas é muito gostoso a gente estar aqui, a gente poder conversar, e espero que essa seja a primeira e a última mostra à distância, que no próximo ano a gente esteja de novo no anfiteatro, conversando e trocando ideias e socializando as nossas pesquisas, que é uma questão que a mostra traz e que é um ganho gigante, a gente conhecer o que os nossos colegas estão pesquisando, trocar e discutir e aconselhar e ouvir, é sempre muito importante. Eu agradeço muito, muito obrigada. Tá, como sempre, sua fala foi incrível, muito bom saber o que o pessoal está pesquisando. E aí a gente vê como que é o processo educacional. Se ontem eu trouxe um pouquinho da educação infantil e já dos rebatimentos desse sistema racista na educação, e aí de repente a gente se depara com isso também, essa perpetuação no ensino superior. Pessoal, agora a gente vai para as perguntas. Inicialmente, eu não sei se a gente pode trabalhar com bloco ou até mesmo de uma maneira mais dinâmica, mas eu trarei as perguntas que apareceram aqui no chat. A primeira foi da professora Maria Cristina. Marina e Alexandra, como foi a devolutiva aos participantes? E ainda, vocês vão publicar as pesquisas? E aí eu também já aproveito para trazer isso para a Camila. Como vem sendo esse diálogo com os participantes da pesquisa? Vocês pretendem responder agora? Eu posso fazendo a leitura das próximas perguntas? Eu prefiro uma por uma, senão eu me perco. Beleza, Alexandra. Então, agora é com vocês, meninas. Eu posso começar? Licença. Então, eu acabei me enrolando, gente. Eu falei, esqueci de explicitar algumas coisas acerca da minha metodologia. Eu fiz pesquisa bibliográfica, pesquisa das leis brasileiras e alguns relatos de internet. Relatos, né, das próprias empregadas domésticas, que
eu tinha uma hashtag que se chamava Eu Empregada Doméstica, que foi organizada inclusive por uma mulher, também trabalhadora doméstica, que elaborou um livro também falando sobre isso, com a mesma hashtag, inclusive, que é o nome da obra, informando sobre a situação de trabalho dessas mulheres, né? Além de convenções internacionais e leis. Livros e artigos também eu utilizei na minha pesquisa. Então, eu não fiz pesquisa com participantes, eu não conversei, mas eu, inclusive, da última vez que eu participei de um evento do PET, eu tive a oportunidade incrível de conseguir o contato do Sindicato de Empregadas Domésticas de Franca, e o que eu pretendo realmente no futuro é executar uma pesquisa com elas, ou até mesmo fazer um trabalho conjunto, né? Para fazer a difusão desse conhecimento mesmo e ter essa conversa horizontal, realmente, que foi um evento muito incrível por causa disso também, né? Ter contato direto com essas mulheres. Então, eu ia dar a devolutiva após a entrega do TCC, que foi em junho, mas por causa da pandemia, não teve como fazer essa devolutiva, até tinha ficado acordado e eu tinha, dito, no projeto de pesquisa para a Comissão de Ética que a devolução seria numa reunião da Secretaria de Ação Social do município de Franca. Foi até as mulheres mesmo que escolheram. Eu perguntei para elas: vocês preferem que a devolutiva seja, individual, só entre a gente, ou vocês querem que a devolutiva seja com a secretaria? E elas optaram para ser com a secretaria, mas por conta da pandemia está adiada essa devolutiva. Quem sabe ano que vem, com a situação mudando, isso aconteça. De publicar a pesquisa, eu não cheguei a pensar isso, mas se a professora quiser me orientar, talvez, como fazer isso, porque eu também não tenho muito conhecimento de publicação, assim, nesse sentido. É isso. Sou eu, Vi? Sim, Cá. A Vitória perguntou como tem sido a minha relação com os entrevistados da minha pesquisa, né? A pesquisa de campo vai se dar no 3º capítulo do meu TCC, o próximo, ainda não comecei, mas as pessoas que eu tenho conversado sobre a minha pesquisa tem sido uma questão até bem delicada, né? Como eu coloquei no começo da minha fala, meu TCC, ele se trata de uma escrevivência. Então, eu estou falando do que eu estou vivendo, então, aquele desafio da pessoa que eu estou lidando é o mesmo desafio do meu na maioria das vezes. Então, eu acho que esse é um ponto muito grande e uma escolha que eu já estava ciente também desde o início da minha pesquisa. Eu acho que esse é o maior desafio, Vi. A gente olhar a questão daquele que é semelhante a mim, entender a dificuldade, né, e saber que a gente está inserido numa realidade que é tão local, né, tão real, né, não só na nossa universidade, mas a nível geral nas universidades públicas do nosso país. Perfeito, meninas. A próxima pergunta é minha para Marina. Se ela pretende dar continuidade à pesquisa dela, pensando na realidade da pandemia. Então, Vitória, eu não tinha, assim, tô sendo bem sincera, assim, não tinha pensado em dar continuidade, assim, dar continuidade nesse sentido. Até tô nessa fase aí de término de faculdade, para onde você vai. A gente não sabe se a gente corre, se a gente fica, é uma coisa bem complicada. Mas, então, até mesmo assim, tipo, você vai continuar os estudos, você vai continuar sua pesquisa, é algo assim que às vezes não, ou passa na nossa cabeça, ou não passa na nossa cabeça. E você perguntando isso para mim é algo assim, muito, muito bom de se pensar, né? De também ver a importância, o reconhecimento dessa importância pelas pessoas também, isso também motiva. Então, é algo sim que eu vou levar em consideração, em pensar, né, na minha caminhada, talvez
dar continuidade a esse estudo, e com certeza eu acho que qualquer estudo que vai propor, né, essa amplitude na realidade, eu acho que daqui em diante, eu acho que tem que pensar a questão da pandemia, por exemplo, na minha temática da fome, eu acho que é fundamental que isso seja falado. Então, se eu for continuar os estudos, eu acho que eu vou, com certeza, trazer esse debate para dentro da pesquisa. Obrigada. Vi, posso fazer uma pergunta para a Alice, para a Alexandra? Pode, amiga, claro. Eu queria, sempre fico perguntar, sempre que escuto ela falando Amiga, cortou, não ouvi, desculpa. pesquisa dela, da onde surge essa motivação? Falei assim, que sempre que eu escuto você falando a sua pesquisa, que é uma pesquisa que eu tenho uma admiração gigantesca, até mandei para minha mãe, falei, mãe, entra porque vai tratar essa questão das trabalhadoras domésticas e tudo mais. E eu queria saber o que motivou, da onde veio essa intenção, né? A Marina trouxe que a pesquisa dela veio muito por essa questão da passagem pelo estágio também. O estágio é sempre uma coisa que intensifica muito as nossas pesquisas, e eu queria sempre com essa curiosidade. Aham. Ah, tá. Obrigada, né, pelos elogios. Eu também gosto muito da sua pesquisa. Queria dizer rapidinho, né, porque ela me toca muito, né, porque eu também sou uma estudante de permanência. E eu me lembro quando eu li o seu artigo a primeira vez, eu fiquei, mano, tá tudo certo, é isso. Mas, enfim, quanto à sua pergunta, a minha inspiração, bom, a minha família, né, a minha avó era empregada doméstica, as minhas tias também trabalharam como empregadas domésticas grande parte da vida delas, e também no meu estágio, eu fiz 2 anos de estágio no Cadastro Único. Para quem não sabe o que é o Cadastro Único, é uma parte da Secretaria de Ação Social, onde as pessoas se inscrevem em políticas públicas do governo, como Bolsa Família. E lá, a gente via sempre pessoas que trabalhavam como empregadas domésticas, mas, tipo, oferiam baixos salários, e eu percebia que realmente as mulheres negras recebiam menos ainda. Elas sempre alegavam abuso delas, e muitas vezes até das próprias filhas delas, que iam trabalhar com elas. Então, na mesma época, eu comecei a estudar Direito do Trabalho, né? Estava tendo na faculdade, e eu falei, mano, é isso. É uma coisa que eu me interesso, e o livro da Angela Davis também, Mulheres, Classe e Raça, se eu não me engano, é o capítulo 10 ou 11, trata especificamente disso. Então eu acho que esses foram os meus maiores propulsores. E depois que eu pesquisei mais a fundo, eu vi que realmente, tipo, no âmbito acadêmico tem poucas coisas, né? E a nossa legislação é muito omissa a essa questão. Então me subiu uma indignação. Falei, vou pesquisar, vou tirar alguma coisa disso aí. E basicamente foi isso. A minha próxima pergunta também é para a Aice, para a Alexandra. Eu gostaria de saber quais foram os rebatimentos que as integrantes do sindicato trouxeram para a sua pesquisa sobre o trabalho doméstico na pandemia. A gente sabe que a primeira vítima do coronavírus aqui no Brasil foi uma mulher preta e doméstica, e isso diz muito sobre a herança escravocrata que ainda reina na nossa sociedade. Então, como eu disse, realmente eu não fiz diretamente com mulheres do sindicato, mas eu li, durante o período da pandemia, eu li muito sobre o que estava acontecendo, até que inicialmente eu queria fazer uma pesquisa voltada para o Sindicato das Trabalhadoras Domésticas durante o período da pandemia, justamente porque elas sofreram muitos mesmo, e foi um golpe muito fatal. Por exemplo, diversos estados do norte consideraram o trabalho doméstico como trabalho essencial. Então, simplesmente, muitas dessas mulheres que, obviamente, não estavam em condições de trabalho essencial, ainda assim tiveram que trabalhar. E não só isso. Muitas vezes, mesmo durante a pandemia, elas eram obrigadas a trabalhar, sujeitas realmente a perder os seus empregos. Então,
além de ter uma legitimação estatal para esse abuso dentro do ambiente doméstico, sem qualquer equipamento de segurança para essas mulheres durante o serviço, também não foi dado qualquer tipo de suporte para elas, né, durante a pandemia. Então, realmente, durante a pandemia foi muito caótico nesse sentido. A movimentação das trabalhadoras domésticas fazendo diversas notas técnicas junto ao Ministério Público para tentar refrear essas medidas que considerassem o trabalho doméstico como essencial. Porque o que aconteceu, o movimento do Brasil realmente foi a classe média tendo que lidar com, além dos afazeres domésticos, os seus filhos, né? Porque eles estavam acostumados com as suas amas de leite. Usando entre aspas, obviamente, mas foi realmente o que a gente observou durante a pandemia, durante todo esse período. Muito obrigada, Ais. É muito interessante quando você trata isso sobre essa classe média que, de repente, se descobriu produtiva e que conseguiu... olha, eu me vi limpando a minha casa, fazendo atividades, tipo, extremamente básicas e se sentindo altamente evoluído por isso. E quando você trata isso, remete muito a uma fala da minha atual supervisora de estágio, que ela fala: o coronavírus ele é um problema, ele está evidenciado, isso é um fato, mas para muitas populações, inclusive para a população, algumas pessoas do CREAS, isso ainda não é um problema fundante, algo que vem sido chamado ainda mais como uma preocupação, porque há outros problemas que antecedem o coronavírus, a fome, a violência, problemas estruturais. Eu passo agora a fala para a Gabriele de Sírio. Boa noite para todo mundo. Saudades do PET, saudades da mostra. Eu fiquei pensando em algumas questões aqui, né? E a gente está em maioria aí, pelo que eu vi na nossa chamada, aí ainda entre assistentes sociais, né, com outras profissões, mas acredito que seja acaba sendo por uma consequência das profissões a importância mesmo da pesquisa. E eu vou falar a partir do serviço social, né, da gente não parar e de fazer a nossa política permanente de educação, que é justamente esse estudo contínuo da gente conseguir colocar em evidência as nossas pesquisas e a gente conseguir trabalhar exatamente educação continuada, mas tem um livrinho da política da educação continuada, é isso mesmo, Vitória, de a gente conseguir continuar isso na nossa atuação profissional. Então, acho que esse espaço da mostra é justamente para isso, né? Para a gente conseguir reafirmar a importância de dar continuidade nas nossas pesquisas, mesmo enquanto futuros profissionais, e eu acho que a mostra contribui muito para isso. Então, parabéns pelas pesquisas. A pesquisa da Camila tem uma proximidade muito maior, da AICE eu vi no CinePet, foi no Pet Café, né? E da Samba, ela me deu uma ajuda para refletir essa questão da insegurança alimentar no meu próprio espaço de trabalho, junto no campo de estágio. Então, acho que as contribuições e a função social, ela vem se efetivando cada dia mais. Então, acho muito importante mesmo esse espaço para socializar esses conhecimentos e parabéns para vocês por mais um ano de mostra, gente. Um beijo. Gabi, sempre bom te receber por aqui. Dando continuidade, eu gostaria de perguntar se o pessoal tem mais alguma pergunta ou queira fazer mais alguma contribuição. Eu tinha mandado no chat, eu só queria fazer uma pontuação breve. Primeiro, esse evento, só complementar uma coisa que a Gabi Círio realmente falou, e me chama muita atenção, realmente da importância da gente pesquisar, né? Não sou assistente social, faço direito, né? Como vocês sabem, mas realmente muitas pessoas do serviço social me impulsionaram muito, assim, especialmente o NUP, o Afrontar também foi um lugar de fomento e pesquisa, e eu vejo como é importante a gente fomentar a pesquisa, especialmente para mulheres negras também. A Taína,
não sei se vocês conhecem ela, mas a Taína está no mestrado agora, e a Camila Novaes, a Camila, inclusive, foi a pessoa que me ajudou muito na minha primeira pesquisa que eu escrevi, e eu sou muito grata, que inclusive apresentei esse ano no Rio de Janeiro, com a Vitória Guimarães e a Wendy Buguenho, que já formou também, porque é muito importante que a gente tenha a narrativa das nossas histórias, é importante que a gente consiga dizer não só nossas histórias, mas pesquisar sobre o nosso povo. A gente tem muito a academia não só omitindo a questão racial, mas também olhando para nós apenas enquanto objetos. E é importante que a gente volte a humanizar essas pessoas, a nós mesmos, pesquisar a nossa população, a nossa história, o que está acontecendo, é se humanizar, e a nós mesmos também. E a pesquisa não é fácil, tem muita burocracia, mas ela é importante para que a gente crie também uma autoestima intelectual que é imprescindível para você realmente ter perspectivas do futuro, né? Realmente não só ficar dentro da academia, mas você olhar para fora e olhar para dentro ao mesmo tempo. Então, o ato da pesquisa é extremamente revolucionário no que você, na forma como você difunde ele. E era só isso. Muito obrigada. Alexandra, sua fala foi muito importante. Muito obrigada pela contribuição. Vitória? Oi, Cris. Você gostaria de fazer algum apontamento? Eu gostaria de fazer uma observação, de fazer, assim, brevemente, uma colocação. Foram excelentes as pesquisas, nós sabíamos que pensar as pesquisas, dialogar e socializar é fundamental. E aí eu sei das dificuldades, a gente sabe que realmente a Alexandra fala é difícil, eu sei que exige muito de nós, porque exige muito tempo também, disponibilidade, tem uma questão burocrática, tem tudo isso, né? Quando a gente fala de publicação, tem questão financeira, um monte de coisa. Mas eu queria dizer o seguinte, que essas pesquisas, tanto hoje quanto ontem, que nós ouvimos, que algumas estão em andamento, e elas serão intensamente concluídas, nós precisamos socializar. Quando nós falamos da função social da pesquisa, é importante que elas sejam publicadas, que elas sejam socializadas. Então, esse momento aqui é um momento importante, mas a gente sabe que é necessário, dentro do serviço social, em todas as áreas do conhecimento, torná-las públicas. Então, são temas extremamente relevantes e a gente sabe que o serviço social se debruça e se debruçou muito pouco historicamente em todas essas temáticas que nós já colocamos, que vocês abordaram aqui, e nós tivemos direito, história, enriquecendo todo esse diálogo com a gente, e como é necessário a gente dialogar com outras áreas do conhecimento. É isso que preconiza também o nosso código de ética, né? A pluralidade, falar com outras áreas, dialogar, trabalhar e nos unirmos, né? Enquanto forças e resistência. Então, eu gostaria de deixar mesmo esse apelo. As pesquisas precisam sair dos livros, das bibliotecas, da universidade, elas precisam ser publicadas. E o serviço social tem muitas publicações, mas a gente tem publicações mais em algumas temáticas, e a gente fala muito pouco, e tem muito pouco essa visibilidade dessas temáticas. Então, gostaria de dizer que isso é muito importante. Há possibilidade em periódicos, quando se abre, né, a possibilidade para temática, em livros, nas revistas expressivas aí da profissão ou fora da nossa profissão, a gente não precisa ficar nessa endogenia, vamos para outras áreas, publicar na área do direito, da educação, da psicologia. Então, às vezes, a gente acha
na nossa profissão, muito endógeno, muito assim, ensimesmado, né? E sempre aquelas mesmas questões. Então, eu penso que a gente tem um compromisso social em trabalhar tudo isso, e trabalhar de forma que seja socializada. Tem aqui alunos que já têm profissionais, né? Com pesquisas que já concluíram e são belíssimas e precisam ser visibilizadas, precisam ser lidas, precisam ser colocadas para nós profissionais do serviço social e profissionais sociais, para nós lermos, né? Então, a gente precisa publicizar tudo isso. É isso que eu gostaria de dizer, que vocês estão de parabéns. Sabíamos e sabemos que esse momento é enriquecedor para o nosso crescimento profissional, para a nossa atuação, para a academia, para a universidade, né, e para a nossa formação profissional. Pessoal, agora a gente tem uma última pergunta para a Camila, depois nós caminhamos para o encerramento, porque logo em seguida o pessoal ainda tem aula, ok? Débora, pode fazer a sua pergunta. Boa noite, gente. Primeiro queria parabenizar as meninas, né, pela apresentação. E, na verdade, eu queria fazer uma pergunta para a Camila, assim, não são coisas atreladas assim, mas antes de fazer um comentário, né, igual a Camila falou um pouco disso na fala dela, a Marina também depois falou, enfim, todas elas, de certa forma, explicitaram isso na fala delas, que é preciso a gente lutar por direitos, só que a gente sabe que nessa sociabilidade a gente não vai conseguir acabar, né? Tipo, igual a Marina falou, a questão da fome. A gente luta pela política de segurança alimentar, só que a gente sabe que o alimento ele é uma mercadoria. Então, na sociedade capitalista, a gente não vai acabar com a fome, né? Então, por mais que a gente lute por esse direito, a gente tem que ter essas coisas em mente. Uma coisa que eu queria perguntar para Camila, eu não sei se ela chegou a refletir isso, mas eu sempre reflito sobre essa questão, que a gente vem percebendo, né, que a educação ela vem sofrendo um desmonte, e eu já fiz esse comentário algumas vezes, as pessoas falam que não tem muita relação, que é o processo, né, do neoliberalismo, enfim. Só que, para mim, faz muito sentido na minha cabeça que a educação ela tem sofrido um processo de privatização cada vez mais com a aprovação da lei de cotas, né? As pessoas falam que não tem nada a ver, mas eu entendo assim que é um incômodo, uma questão também de você privatizar o ensino e atrelado, sim, essa questão, né, conservadora, que eu acho que a gente não pode desconsiderar, né? Achar que é simplesmente um aspecto do neoliberalismo, a questão da privatização. Se você enxerga, Camila, que existe essa relação, né, com a entrada das pessoas negras na faculdade. Se você não entendeu, eu posso reformular. Ações com o ingresso das pessoas negras na universidade pública? O processo de desfinanciamento da faculdade, no sentido bolsas, tanto de pesquisa quanto de permanência, no sentido que a gente não pode pensar também que permanência ela vai vir só através do auxílio, né? Ela pode ser acoplado a várias outras questões, né? Nesse sentido, esse desfinanciamento da universidade, se a gente pode enxergar também como algo que vai vir a barrar, sabe? Abre aspas, um avanço da lei de cotas. Eu acho que sim, Não é uma discussão centralizada no meu TCC, na minha pesquisa, mas eu acho que sim, eu acho que é uma argumentação que você está colocando, ela faz muito sentido para mim, né?
Eu acho que o avanço do neoliberalismo e essa questão das privatizações, elas vão ter um impacto muito grande na política de cotas raciais, né? O avanço do conservadorismo, sobretudo nos últimos anos que a gente tem assistido na nossa política, né? Então, eu acho que não tem como refletir na política na educação, sobretudo nessa questão da reserva de vagas para a PPI, né? Colocando aí tá, a minha pesquisa que fala exclusivamente da população negra, a gente sabe quem vai ser as primeiras pessoas, ou se não as primeiras, mas as pessoas que estarão largamente prejudicadas com essa questão, né? Então, eu acho que sim, Débora, na minha opinião, pelo menos, não tem como não estar atrelado e o desfinanciamento, ainda que não seja o sentido central da minha pesquisa. Porque, como eu falei, é muito mais no sentido simbólico do que material, né, toda a minha questão. Mas sem o material, né, não é que eu quero colocar que uma é mais importante que a outra, mas até porque sem o material a gente não garante nem o simbólico. Mas eu acredito, sim, que esse avanço do conservadorismo engatilha as privatizações e barra e limita muito até uma possível reformulação da política de cotas, né? Eu fico bastante nessa tecla de que a política de cotas ela não está encerrada, que ela tem que ser discutida, e o avanço mesmo, ele bloqueia o avanço, a possibilidade de uma melhoria, de uma otimização da lei de cotas, no sentido que a gente entende como as necessidades principais que ela precisa avançar. Não sei se eu respondi sua pergunta, a gente pode conversar também. Pessoal, depois nós podemos estar disponibilizando os contatos, as redes sociais, e-mail dos participantes da mesa de ontem e hoje, caso os convidados queiram fazer perguntas, conhecer um pouco mais da pesquisa. A gente sabe que 20 minutos é um tempo muito escasso e que muitas vezes a gente não consegue tratar da maneira que a gente gostaria, porque falar sobre a nossa pesquisa é algo que, nossa, pelo menos o meu olho até brilha. É algo que nos incentiva muito, é algo muito gostoso, e eu acho que, para além da autoestima intelectual que a Alexandra trouxe, que isso com certeza é muito importante, é também um resultado de algo que te indignou, de algo que chamou a sua atenção, de algo que faz parte da sua realidade. A pesquisa ela deve ter essa função social também. Bom, agora nós vamos caminhar para o encerramento. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer a todos que participaram desse evento. Eu estava conversando com a Camila agora, antes de iniciar o nosso segundo dia, e estar aqui enquanto petiana, no último ano, tenho uma pontinha de saudade já, e também de nostalgia, porque é impossível não pensar no grupo enquanto um processo de amadurecimento das vivências que a gente tem, e a mostra é o momento que a gente consegue sintetizar essas nossas vivências, as nossas pesquisas. Eu também espero que ano que vem eu possa estar presente na mostra de maneira presencial e que a gente possa sintetizar e que eu possa trazer para vocês o resultado do que foi o meu TCC, que até então eu passei as informações iniciais e o processo sócio-histórico. Fico muito feliz de estar mais um ano aqui com vocês. E antes de passar a fala para a Cris, eu gostaria de encerrar com uma fala do Paulo Freire, uma frase que eu acho que remete muito ao nosso evento e à qualidade da pesquisa. Se a educação não transforma sozinha a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Se a nossa opção é progressista, se estamos a favor da vida e não da morte, da equidade e não da injustiça, do direito e não do arbítrio, não temos outro caminho senão viver plenamente a nossa opção, encarná-la, diminuindo assim a distância entre o que dizemos e o que fazemos. Paulo Freire. E eu cito a professora Thais, quando ela fala que a gente deve colocar a nossa pesquisa, a nossa formação continuada, atrelada à teoria, e buscando levar isso não somente para a nossa atuação profissional, mas enquanto pessoa. O que te move? Por que você está pesquisando isso? Qual é para além do compromisso social, a finitude do que aquilo vai te trazer? Não apenas mais uma publicação no seu currículo Lattes, mas você sabe a importância que aquilo trará para outras pessoas e para você mesmo.
Então, eu agradeço o pessoal que fez as apresentações artísticas. Eu acho que isso enriquece também, traz uma vivência enriquecedora para a gente. A contação de história, a música. Quero agradecer a todo o PETS. E é isso, espero que a gente possa se encontrar ano que vem, pessoal. Um beijo, muito obrigada pela participação. E também agradecemos o Luciano, a disponibilidade, né? Esteve conosco, deu tudo certo. Aqui chove muito e parece que aí também em algumas regiões. Muito obrigada, Luciano, pela disponibilidade, pela ajuda, foi excelente, deu tudo certo e a gente teve uma boa conexão. Obrigada a todos vocês, em nome do PET, é uma alegria, recebemos todos vocês com muito carinho. Estejam conosco, porque o PET existe, é para isso mesmo, né? Ele só tem esta função de socializar e trabalhar a indissociabilidade, ensino, pesquisa e extensão. Muito obrigada a todos e parabéns a vocês. Até a próxima, pessoal. Tchau. Até a próxima.